A graça e a paz do Senhor Jesus, aqui com a missionária Show de Rio Grande. Boa tarde, meus irmãos e seguidores, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já orou hoje, já agradeceu a Deus, já falou com Deus, já agradeceu a Deus pelos livramentos, pelas fofocas, pelas mentiras que tem se levantado na tua vida. Aleluia! Missionária, estão falando mal, estão levantando falso testemunho, estão me jogando pedra, estão levantando calúnia. Mateus 5. Bem-aventurado quando fores perseguido, porque aí há o reino de Deus. Aleluia. Porque ninguém atira pedra numa árvore que não tem fruto. Estão atirando pedra? Agradeça a Deus, louve a Deus, porque, aleluia, eles só estão fazendo você chegar cada dia mais perto do propósito que Deus tem na tua vida, tá bom, meus irmãos seguidores? Já quero agradecer a todos vocês que têm ido lá no meu canalzinho no YouTube, que é @josecom_y_nascimento 5828. Vai lá no meu canalzinho, se inscreva, deixe um comentário, um pedido de oração e compartilhe essa obra missionária, que ela venha crescer em tempo e fora de tempo. Em tempo de guerra, tempo de paz como nós estamos vivendo, tempo de guerra, tempo de justiça sobre esta terra. Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Oh, glória a Deus seja dado o nome do Senhor, aleluia, do nosso Deus que opera milagre, que trabalha para aqueles que nele esperam, aleluia. Está aqui nessa tarde, nessa live, na presença do nosso Deus. Ele é tremendo, ele é fiel, ele opera milagre, ele dissipa as trevas, ele, aleluia, ele chuta o inimigo, ele tira a máscara dos mentirosos, ele entra na causa, na justiça, no fórum, no advogado, no banco, e te faz mais que vencedora, porque ele é o nosso advogado fiel e ele tem cuidado de nós. Aleluia. Em Salmos 34 diz assim que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles, ele livra e guarda os filhos dele por onde é que você passar. Aleluia. O inimigo, ele não tem essa autoridade de tocar nenhum fio do teu cabelo, porque aquele que te guarda não dorme. Oh, glória a Deus. Vamos meditarmos aqui em São João, aleluia, São João 6, versículo a partir do 35. Aleluia. Conhecereis essa verdade, e essa verdade vos libertará. Pega a tua palavra, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só tem 10 segundinhos. Aleluia. Então, o que você não pode entender, vai lá, pega a tua Bíblia. Em São João 6, versículo 35, vai lá no comecinho, começa a ler, e aí você vai entender os mistérios de Deus na sua vida, tá bom? 35. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma terá fome. E quem crê em mim, nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não creste. E todo o que o Pai me dá, virá a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E murmuravam, pois dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Ele dizia: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz que ele desce do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis.
entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai enviou e aprendeu, vem a mim. Aleluia. Que palavra maravilhosa, aleluia. Vocês viram, meus irmãos, que os próprios, aleluia, judeus não creram em Jesus, aleluia. Imagine um homem que fazia milagre, levantava mortos, multiplicava o pão, o peixe, transformou a água em vinho, transformou o vinho no casamento, meus irmãos, e eles não creram no milagre. Imagine em mim, em você, aleluia, que leva a palavra e foi chamado para entregar essa palavra. Mas o Jesus falou assim, que aquele que vem a mim, não lançarei fora. Se você foi a Jesus, meus irmãos, Ele é o pão da vida. E o pão da vida, aleluia, tem pessoas que, aleluia, quer se alimentar do pão terrestre, aleluia, aleluia. Você se alimenta e sempre tem fome e sempre tem sede. Mas o pão que Jesus nos dá, aleluia, é o pão que nos alegra todo dia, que nos faz levantar, que nos faz sorrir mesmo diante das lutas, das dificuldades, das perseguições, das calúnias, das mentiras. Ele que te faz sorrir, aleluia, porque você creu em Jesus e Ele nos prometeu a nos dar uma vida eterna, porque nós estamos aqui nesse mundo, meus irmãos, de passagem. Aleluia, nós não somos desse mundo, nós estamos aqui, mas um dia, como ele falou, Jesus, que ele falou aqui no 40, porquanto esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, aleluia. Se você crê em Jesus, aleluia, não importa dar resposta para ninguém, porque aqueles judeus murmuravam, aleluia, falando que Jesus era filho de José e de Maria, murmuraram contra Jesus, que foi um escolhido. Imagine da minha vida, da sua vida, que nós somos apenas, aleluia, fomos criatura, e quando nós, aleluia, aleluia, nos chamou, nós passamos a ser filho, e o filho obedece seu pai, aleluia. E aqui o filho fala assim, aleluia, que nós, aleluia, aqui no 30, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então eu estou aqui não é pela minha vontade, meus irmãos, aleluia. Eu nem gosto nem de me aparecer, eu sou uma pessoa simples, até muitas vezes até tímida, mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Deus me colocou aqui nessa plataforma para levar a palavra. Então Ele se responsabiliza por essa palavra. Mas eu tenho que andar, aleluia, na verdade, fazer a vontade de Deus, andar na vontade de Deus, aleluia, obedecer ao Filho, aleluia, porque é através do Filho que eu vou chegar até lá, aleluia. Muitos querem ir através de outros nomes, mas Jesus, se eu não vier por Jesus, aleluia, eu vou ser lançada fora, porque Ele, próprio Deus, enviou seu Filho para que tenha vida e vida com abundância, aleluia. E nós temos que fazer a vontade, aleluia, do nosso Jesus, porque se eu fazer a vontade da minha carne e não fazer a vontade de Jesus, eu já estou perdida, aleluia. Então, escute a voz de Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca dele. Quando você escuta a palavra que sai da boca de Deus, aleluia, você vive, e vive em abundância, e vive em riqueza, e vive em alegria, vive no seu casamento abençoado, vive no seu trabalho abençoado e nessa saúde abençoada. Tá bom, meus irmãos seguidores? São 10 segundinhos aqui na plataforma. Beijo da missionária Jesus. Aleluia, medite na palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará.